Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a conservação e restauração de imóveis antigos, nos estilos colonial e moderno, com dois especialistas no tema, Ronaldo Rolete, restaurador de mobiliário colonial brasileiro, e Paulo Cícero, restaurador de mobiliário moderno brasileiro. Na descrição do vídeo, você vai encontrar a relação de todos os assuntos que serão abordados nessa conversa, bem como um recado para aqueles que fizeram uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou uma pesquisa institucional relacionada à arte. Rolete, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. É um prazer estar podendo participar do Arte e Investimento. Rolete, como você começou a trabalhar com a conservação e restauração de mobiliário colonial brasileiro? Ô Priori, eu vou dar uma resumida. Eu comecei na década de 80 com meu pai, Rolando Rolete, de quem eu herdei o nome artístico de Rolete, me chamam de Ronaldo Rolete, e lá se vão 40 anos já que eu comecei com uns 15 anos com o papai, e eu tenho orgulho de falar que nesses 40 anos eu só tenho tido elogio, entendeu? Aqui no ateliê. Reclamação zero e só elogio, graças ao meu bom pai que me ensinou direitinho a profissão. Na sua opinião, como restaurador, quais são as principais características do móvel colonial brasileiro? Priori, eu diria que tem várias, mas eu vou te citar uma que eu acho muito interessante e muito importante. Dificilmente um móvel colonial brasileiro ele não vai ser de madeira maciça. Ou seja, o móvel dificilmente, eu diria que 95% dos móveis de época colonial brasileiro são de madeira maciça. Então aquela história de que o móvel folheado, eu tenho um móvel folheado e ele é do século XVIII, isso daí não é característica do móvel de época colonial brasileiro, entendeu? Eles eram maciços por causa da abundância de madeira que tinha na época. Então, o exemplo de jacarandá, vinho-ático, cedro, entendeu? Que eram as madeiras mais usadas para fazer os móveis. E era um maciço, não tinha aquele negócio de folhear lâminas de madeira para poder revestir as partes do móvel. Não existia isso. Então, isso eu acho uma característica muito importante. Os móveis eram maciços. Você vê um móvel antigo, folheado, alguma coisa ali tem de errado. Vale a pena restaurar um móvel antigo muito danificado? Sim, sempre vale a pena restaurar um móvel antigo. Entendeu, Priori? Por dois motivos. Ou pelo valor sentimental da pessoa, o móvel pertenceu a um ente querido, um avô, um bisavô, ao pai, entendeu? Então a pessoa tem aquele sentimento pela peça e quer restaurar para ter ali, que traz boas lembranças para ela. E o lado financeiro, né, Priori? Porque o móvel antigo, é como o seu programa diz, o seu canal fala, é um investimento, né? É correto deixar um móvel antigo como se fosse novo? Bom, Priori, não é correto. E eu tenho até uma história, eu vou tentar contar rapidinho. Na década de 80, como eu te falei, eu andava com o papai para tudo quanto era lado, e ele tinha uma cliente chamada Dona Ilza Tristão, ali no Portinho do Massaru. Aí ela chamou o papai depois do acontecido na casa dela. Havia um marceneiro, um português, que era um exímio marceneiro, sabe? O português fora de série na marcenaria moderna. Então ela chamou um dia lá o português para fazer um remendo na mesa. Ela tinha uma mesa antiga do século XVIII, uma mesa de cavalete, né? Dita mesa holandesa, mesa de cavalete, antiga do século XVIII. E era só para ele colocar o remendo, igualar a cor e encerar a tal mesa. Ele pegou, Priori, e
viu aquelas imperfeições causadas do tempo, arranhão, aquela coisa de você botar o braço durante 200, 300 anos no local e fazer aquele comido, e aquilo que dá o charme na antiguidade, né? No móvel, ele pegou, passou a plana no tampo da mesa, Priori, e deixou igual um tampo de sinuca. Os 4 lados da mesa, tudo retinho, perfeito, o centro, sabe, lixou, pensando que ia agradar a cliente. Quando a dona Ilza chegou, quase que chamou a polícia para ele, tadinho. Porque acabou com a mesa, né? Ele deixou a mesa como nova, ele tirou todo o que a mesa demorou 200, 300 anos para ter, ele tirou em 1 hora. Então chamou o papai, aí eu fui junto e a gente tentou, né? E eu acho que o final ficou aproximado, remediamos, né? O que aconteceu e salvamos a mesa. Então não é legal você, para isso, há de se procurar endereços, pessoas gabaritadas para fazer esse tipo de serviço. Porque é um crime pegar uma mesa antiga e deixar ela como nova, a priori. O português, graças a Deus, não foi preso. O que fica melhor no móvel antigo, cera ou verniz? Priori, depende do estilo da peça, entendeu? Se a peça for, eu diria a você que se a peça for um Dom José, um Dom João V, um móvel rústico, ele sugere a cera, entendeu? Por uma leve camada de verniz como base e depois o móvel encerado. Agora, se for estamos falando de colonial brasileiro, se for uma Dona Maria, no caso, aí já pede um verniz fino de boneca. Verniz fino de boneca é um verniz feito com goma laca indiana, aplicado com a boneca, uma buchinha de algodão, tá entendendo? Que os antigos trabalhavam assim e a gente continua mantendo, entendeu? Essa técnica, esse tipo de serviço. E também é muito usado esse verniz fino de boneca nos móveis que levam embutidos, machetaria, filetado. O caso do móvel francês, do móvel inglês, é verniz, sugere verniz. Agora o colonial brasileiro, como eu te falei, é cera, né? O Dom João V, a Dona Maria não, o Dom João V, o Dom José, o móvel rústico, cera. Quais são os cuidados que um dono deve ter com o móvel restaurado? Bom, Priori, eu diria que o cuidado principal é não deixar ele sofrer variações climáticas. Ou seja, Priori, nada de sol, sabe? Você tem um local lá na sala que tem uma cortina e tampa do sol, né? Mas o tampa o móvel do sol. Mas aí em algum momento aquela cortina aberta, se o sol entrar, ele vai causar danos ali ao móvel, sabe? Ao verniz ou à cera. Ou então umidade também não é legal. A pessoa manter o móvel numa varanda que pode dar uma chuva de vento e molhar, ou sofrer aquela umidade da noite, da madrugada. Essas coisas assim danifica o móvel. Passar óleo de peroba em móveis antigos é bom ou ruim? É péssimo. Móveis antigos é péssimo, Priori. O nome já diz, óleo. Tá entendendo? Poxa, óleo de peroba, eu não sei em móveis novos, não posso falar. Mas móvel antigo não, Priori. Móvel antigo é cera ou verniz. E é o verniz de boneca, entendeu? Com a goma laca indiana que eu havia falado para você, entendeu? O óleo de peroba, ele acumula poeira, ele engordura a madeira, ele muda até a cor da madeira conforme o passar dos anos que a pessoa for usando aquilo. Não é legal não, Priori, eu não aconselho. Na sua opinião, é correto modificar um móvel antigo? Isso pode desvalorizar um móvel? Não, Priori, não é correto adaptar um móvel antigo.
E sim, isso pode desvalorizar o móvel. Na minha visão, eu entendo o seguinte: o móvel nasceu, vamos dar um exemplo, uma mesa Dom José, é uma mesa que tem formas curvas, né? E você pegar, vamos dar o exemplo dos pés, os pés de uma mesa Dom José, eles são curvos na maioria das vezes, né? Se tratando de mesa. Aí você pega e coloca, o cliente te pede e coloca um pé reto. Você está descaracterizando o móvel, entendeu? Então, e desvalorizando o móvel, porque o móvel só tem o valor dele como peça de arte, porque ele continuou ao longo dos anos mantendo a mesma característica que ele nasceu, entende? Nasceu com pernas tortas, entalhadas. Você não pode botar, em vez de uma lateral entalhada, você botar uma lateral reta e filetada e os pés retos. Aí fica uma loucura de estilo e desvaloriza assim. Não é correto não, o Priori. É caro restaurar um móvel antigo? Não, Priori. Não, eu diria que não. É claro que varia serviço para serviço, dependendo do que a peça tem a ser feita, a ser restaurada. Mas eu diria a você que não é cara não. Qualquer pessoa pode mandar sim restaurar sua peça de arte, seu móvel antigo. Por que restaurar um móvel antigo pode ser mais interessante que comprar um novo? Bom, Priori, aí eu vou brincar um pouquinho com você. O nome do seu canal já é resposta dessa pergunta, porque arte é investimento. Qual o perfil da pessoa que compra e manda restaurar um móvel antigo? Priori, eu diria que o perfil principal é a pessoa ter um pouco de conhecimento e bom gosto. Bom gosto. Conhecimento e bom gosto. A restauração de um móvel antigo é demorada? Priori, cada caso é um caso, entendeu? Mas eu posso dizer a você, como restaurador, que em 5 dias dá para fazer um bom trabalho de restauração no móvel. Mas depende, né? Depende do que for feito. Mas 5 dias é o suficiente para fazer uma boa restauração no móvel. O que conversamos serve para outros tipos de móveis com as mesmas características do mobiliário colonial brasileiro? Eu diria que sim, eu diria que sim, porque os materiais e as técnicas usadas no móvel antigo, desde o momento que o móvel seja um móvel de madeira maciça, ele não precisa ser um móvel do século XVIII, do século XIX ou coisa parecida. Pode sim ser usada as mesmas técnicas, a cera no caso, o verniz de boneca. Agora, daí para lá, eu já não posso afirmar, né, Priori? Porque hoje em dia eles fazem esses móveis modernos e raspam o verniz envelhecido com raspador, removem o verniz envelhecido com raspador, eles aplicam verniz de pistola, entendeu? Então, eu não sei, mas pode sim, é válido sim, a pessoa pegar um móvel de móvel maciço e usar as mesmas técnicas que a gente conversou aqui. Rolete, obrigado pela conversa. Obrigado a você, Priori. Foi uma honra poder participar do seu canal. Arte é investimento. Agora eu vou conversar com um especialista na conservação e restauração de mobiliário moderno brasileiro. Paulo, seja bem-vindo ao Arte é Investimento. Eu que agradeço pelo espaço que você nos dá. Paulo, como você começou a trabalhar com a conservação e restauração de mobiliário moderno brasileiro? Na verdade, foi uma válvula de escape. Eu estava fazendo curso de tecnologia mecânica e, nesse intermédio, eu precisava pagar, né, o curso. E, na verdade, eu nem queria trabalhar nessa profissão. E acabou havendo uma necessidade de um profissional, por sinal, na Igreja Católica, lá no centro. E tinha muitas essas artes, né, esses móveis antigos, e acabou que o dono da firma que eu trabalhava colocou, assim, de uma certa maneira, uma confiança, e aquilo me abriu, despertou em mim, né? Aquela confiança foi o fator principal para que o sonho despertasse, ou melhor, o sono despertasse, né? E eu comecei a tomar gosto, vendo que tinha muita carência nessa área.
Na sua opinião como restaurador, quais são as principais características do móvel moderno brasileiro? A principal é a qualidade da madeira. Madeira de lei que atinge aproximadamente dos móveis modernos 90%. É lógico que não são todos design, né? Feito por design. A maioria, boa parte europeus, então tiveram aí essa, vamos dizer, posso dizer que foi uma luz, né? Ainda que tardia, mas foi uma luz que acendeu no fim do túnel na questão do laminado. E esse laminado trouxe um diferencial. E esse diferencial faz com que o móvel tenha, de certa maneira, mais aceitação em alguns aspectos. Leveza, ao contrário do colonial, que é maciço, é bastante pesado. E ele também faz com que, independente do local que estiver, assim, até em meio a outros móveis, ele tem a sua singularidade. Foram felizes nessa proposta de trazer para nós, né? Foi um presente que nós ganhamos. Eu sou meio suspeito em falar nisso, né? Porque eu sou apaixonado pelos móveis modernos. Vale a pena restaurar um móvel antigo muito danificado? Com certeza, com certeza. Como eu posso até fazer uma comparação. Vale a pena levar uma pessoa para um hospital que está com um estado de saúde bastante grave? Ou talvez até a nossos olhos de leigo, né? Então, o restaurador tem uma visão. Chegou várias peças para mim restaurar que eu mesmo tinha uma certa dúvida se iria ficar bom, a ponto de outras pessoas falarem assim, isso não vai ficar legal. E depois de ver a peça na loja e um cliente chegar e pagar aquele valor, isso foi uma satisfação. Eu posso dizer até como uma dor de parto, depois, quando a criança nasce, a satisfação da mãe, tá? Isso é uma coisa impagável. Com certeza vale a pena. É correto deixar um móvel antigo como se fosse novo? Com certeza que não. Não tem lógica por vários aspectos, né? Uma que vai descaracterizar a assinatura da pessoa, certamente vai ser corroborada, né, por esse fator, modificar. Então, eu acho que não tem lógica entrar com essa proposta, não. O que fica melhor num móvel antigo, cera ou verniz? Eu não aconselho nenhum dos dois. A princípio, houve essa necessidade por conta talvez até da escassez dessa área, né, de acabamento. Mas isso, de certa maneira, ao longo do tempo que eu venho trabalhando, eu vim descobrindo muitas reclamações, tanto no manuseio da cera, quanto também na proposta do verniz, que vinha, de uma certa maneira, quando arranhava, a pessoa tinha que refazer a peça praticamente toda, né? Então, eu descobri, ao longo do trabalho, não posso dizer até que foi como se fosse uma alquimia, né? Então, descobri um tipo de material que unisse o útil ao agradável, atendesse à necessidade, ao mesmo tempo tirou aquela pendência que a cera deixava em relação ao manuseio, não é? E esse material ele veio também fazer a função do próprio verniz, só que intermediando, ou seja, dando o brilho da cera e o acabamento do verniz, com um acetinado com uma proposta bem boa. Então, isso foi uma coisa assim meio eu posso até dizer que foi bastante difícil na época, mas depois, hoje, graças a Deus, eu consegui esse material que unisse o útil ao agradável nessa necessidade. Quais são os cuidados que um dono deve ter com um móvel restaurado? Um dos mais que eu posso dizer seria o cuidado em relação aos fenômenos naturais, né? Que podemos, de uma certa maneira, exercer essa função de proteção, ou seja, nem muito sol, nem muita sombra. A sombra pode, demais, dependendo do local, alvenaria com a madeira, a título de temperaturas, são diferentes. Então, ali, digamos, na sombra demais, num local bem escondido, vai acontecer que pode favorecer o próprio cupim, que também é um dos fatores principais de destruição. E no caso do sol, ele resseca, ele extrai, inclusive, a resina da própria madeira, e a madeira, com o tempo, ela vai perdendo a sua hidratação, necessitando depois periodicamente. Mas, normalmente, quem mora em beiras de praia, por exemplo, o cuidado vai ser muito maior por conta da maresia.
tá? Então, esses são os cuidados, principalmente, mesmo que porventura não faça um manuseio diretamente no móvel, mas se já o proteger das intempéries naturais, vai ser muito importante. Passar óleo de peroba em móveis antigos é bom ou ruim? Na minha opinião, com certeza ele é ruim. Eu poderia até dizer que usando uma palavra um tanto quanto religiosa, é uma heresia. E eu posso explicar por quê. Porque os móveis modernos, eles são de laminado. Antigamente, quando eram os maciços, teria problema porque não iria afetar a estrutura, já que é maciço. Mas esse que vem com a roupa nova, no caso laminado, esse precisa de um cuidado diferente, ou seja, o material que eu passar, que vamos passar, que se passa agora, no caso eu particularmente, eu tenho que passar um material que não penetre e não vá atacar a lâmina, ou seja, a cola lá embaixo da lâmina, é que faz a parte adesiva, né? Então, essa cola, por ser animal, é feita com essas colas antigas, então tem que ter um certo cuidado nessa aplicação do material, porque o óleo de peroba ele penetra, e ao penetrar, após ele ressecar, ele vai trabalhar de maneira contrária, ao invés de ajudar, ele vai fazer com que aquela parte que gruda, a parte que cristaliza a cola, ela venha, de uma certa maneira, começa a soltar, provocando aquelas ondulações, bolhas. E muitas vezes, quando uma pessoa vai passar um pano no móvel, principalmente nas quinas, onde a folha é o final do laminado, então, por ela estar ressecada, uma farpinha do pano, um pelinho do pano agarrar ali, por isso que muitos móveis laminados, você pode notar que, dependendo do tempo, na maioria das vezes, no final da folha está sempre um estilhaçado, parte da folha já detonou, tá? Então é por conta disso mesmo. Até porque também tem outro fator. Como são dois corpos diferentes, ou seja, é o compensado com a folha. Então, o compensado normalmente é de cedro, mas por ter assim várias camadas, ele tem o seu processo de dilatação diferenciado da lâmina, que é super fina. Então, ambos dilatam de maneira diferenciada, não tem o mesmo segmento de dilatação. E essa dilatação do compensado, por não acompanhar a mesma dilatação do laminado, a lâmina parece que cresce. Quando você olha assim esses móveis que vêm para cá, eu observo muito isso. Então, ao crescer, principalmente em porta de correr, essas portas que deslizam, né? Então ela tem assim aquele trilho. Então, como a folha está dilatada, ela aumentou de tamanho, ao passar ali, ela vai ter um atrito, nesse atrito vai suspendê-la e a cola que já está prejudicada lá embaixo, certamente já perdeu o processo de adesão, né? E isso fazendo com que a folha venha soltar. Então, por conta disso, no caso, eu já comecei a descobrir desenvolvi um outro processo justamente para atender essa carência. E negativo com óleo de peroba, nem pensar. Na sua opinião, é correto modificar um móvel antigo? Isso pode desvalorizar um móvel? Totalmente. Totalmente pode desvalorizar. Então, na minha opinião, não é correto fazer qualquer tipo de adaptação, salvo se porventura, eu não digo nem que seria uma adaptação, mas seria um recurso. Por exemplo, uma cadeira que quebrou a perna de uma tal maneira que os pés, de uma tal maneira que não tem mais como, ou seja, queimou por uma situação ou outra, algum tipo de acidente que você não tem mais aquele pé. Ou seja, você mandar fazer um outro, isso não teria problema nenhum, tá? Mas fazer qualquer tipo de modificação, qualquer tipo de enxerto, qualquer coisa, pintar, ou outro tipo de coisa que vai descaracterizar aquela peça, em outras palavras, brincar com a obra do design, ou seja, descaracterizou, né? Eu poderia dizer dessa maneira. Eu não aconselho fazer nenhum tipo de adaptação. É caro restaurar um móvel antigo? Então, dependendo do estado em que o móvel se encontra, tá?
A peça, às vezes, não tem tanto trabalho na parte de estrutura e, às vezes, é parte do laminado. E, às vezes, é parte do laminado, não é parte da estrutura. Então, o que vai fazer esse diferencial a título de ser caro ou não é justamente a condição, tá? Já que são móveis que, ainda que o mercado esteja aquecido com aquela sede, mas é pouca oferta. São poucos os móveis. Então, quem tem não quer desfazer, tá? Então, é mais ou menos assim. Vai depender muito da situação em que o móvel se encontra. Por que restaurar um móvel antigo pode ser mais interessante que comprar um novo? Me colocando na visão de consumidor, não de restaurador. Ainda que eu sou suspeito em falar como restaurador. Claro que vai ser sempre bom. A questão é que a pessoa que está restaurando é uma peça que na maioria das vezes, ela vem com aquela responsabilidade do fator sentimental. A pessoa quer ter a peça, a pessoa não quer perder, já que na maioria das vezes, ou que acompanhou a sua infância, ou que vem guardando ali alguma cumplicidade, né? Então, esses são alguns fatores que fazem com que é interessante a pessoa restaurar uma peça que, por sinal, já está bem deteriorada. Então, eu acho que esse seria um dos fatores que faz com que é interessante, sim, restaurar. Qual o perfil da pessoa que compra e manda restaurar um móvel antigo? Eu poderia responder isso em poucas palavras. Pessoas que têm bom gosto e sabem da qualidade desses móveis modernos. A restauração de um móvel antigo é demorada? Eu posso dizer também, é relativo, vai depender, aproveitar, talvez essa pergunta até se encaixe, possa responder também, tem alguma coisa a ver com algumas perguntas anteriores. Vai depender da situação nos quais se encontra a peça, porque há situações de que o móvel vem para cá praticamente sem o revestimento, ou seja, a lâmina 90% fora, mas cheio de durex, cheio a pessoa guardou as lâminas e muitas vezes ela começou a soltar, ele botou uma fita na esperança de um dia e foi empurrando com a barriga. E aí, quando é como uma pessoa que às vezes vai juntando muito problema de saúde, e deixa para ir no final, evidentemente que os exames, a demanda vai ser bem mais custosa, né? Mas eu quero dizer que a demora é mais baseado na situação em que se encontra a peça, como ela vem para mim, qual o estado dela que vai dizer, que vai pontuar essa questão de tempo. O que conversamos serve para outros tipos de móveis com as mesmas características do mobiliário moderno brasileiro? Pergunta muito boa. Com certeza, tudo que foi indicado a título de não fazer e a título de que deve fazer, se encaixa, já que são madeiras, né? Então, sendo laminado, inclusive o próprio acabamento mesmo sendo, no caso que eu desenvolvi, até mesmo no maciço, eu consigo um bom resultado. Esse mercado tem sofrido com falsificações? Bem, Jorge, infelizmente tem sim. Tem, a ponto de, em algumas vezes, né, várias vezes, já foi até chamado para fazer algumas análises, né? A gente poderia dizer uma peritagem, mas inclusive até pelo Zap também. Algumas fotos, mas dependendo da situação, só mesmo vendo assim a peça, poder tocar, poder analisar algumas áreas, né, que eu acho sutis, que às vezes a pessoa peca naquele detalhe que o design não deixaria essa parte em falta. Mas, enfim, existe e eu acredito que só mesmo trazendo aqui, né, pela foto, quase que impossível. Às vezes, de uma maneira grosseira, a gente consegue passar umas coordenadas para as pessoas, mas só mesmo tendo a peça na minha frente, quando a pessoa traz e quer comprar a peça, eu consigo dar, pelo menos dentro do meu conhecimento, o aval, se a peça é boa ou não. Paulo, obrigado pela conversa. Eu que agradeço pelo espaço.
Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima!